Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Adriano Santos. Bem-vindo ao canal Tectoy. Estamos dando continuidade na nossa trilha aqui sobre Garçom, o aplicativo de Garçom, né? Peço que você se inscreva no canal, marque o sininho e observe também sempre a descrição do vídeo, tá? A descrição do vídeo logo abaixo aqui tem sempre informações a mais aí para você poder enriquecer o seu conhecimento, ok? Bom, a gente está criando a aplicação de Garçom, né? A gente já fez aí o config na etapa anterior e eu quero mostrar uma parte bem legal agora, que é a parte de cores, tá? Então eu defini aqui nesse aplicativo que ele pode ter cores diferenciadas, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu não vou te explicar de maneira muito detalhada, a gente não vai usar a tabela de cores do sistema que eu criei, mas eu quero te mostrar como que a gente pode fazer isso, tá? Para você poder entender. Se você quiser ver isso com mais detalhes, na descrição do vídeo tem o nosso curso de comando eletrônica completaço, tá? Com todas essas etapas aí. Então aqui a gente vai ver de uma forma um pouquinho mais padrão, mais básica, mas que vai te dar aí um conhecimento bastante amplo para você criar o seu próprio padrão, ok? O que eu fiz aqui? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu comanda config, tá? Eu criei um arquivo chamado comanda.config.perfil. Aqui eu criei uma classe chamada tPerfil e essa classe ela tem algumas propriedades, tá? Ela tem aqui cor principal, secundária e terciária, cor da mesa ocupada, cor do label da mesa ocupada, cor livre, cor do label da mesa livre, fonte esmaecida e fonte ativa, tá? E aí eu tenho um método chamado inicializar cores, tá? Eu vou pegar os valores que serão enviados para cá e vou mapear, né, colocar essas cores nessa nossa classe, nessas propriedades, tá? Aí eu tenho os campos dessa propriedade e tem dois métodos aqui que é para converter string para hexadecimal ou hexadecimal para string, tá? Então eu criei dessa maneira aqui para ficar bem fácil. Aqui no inicializar cores, você vai ver o seguinte, ó, o que eu fiz aqui para ficar legal, tá? Aqui eu criei diretivos de compilação no nosso projeto, então eu chamei aqui de perfil underline Tectoy, perfil underline Tectoy Black, tenho perfil azul e tenho perfil laranja, tá? Essas diretivas de compilação, você adiciona elas aqui, ó, Project, Options, você vai entrar aqui em Delphi Compiler, aqui, e você vai ter aqui, ó, Conditional Defines, tá? Então você vai ter aqui as opções para All Configurations, Debug Configuration e Release Configuration. Eu adicionei todas elas aqui no All Configurations 32 bits, tá? Então aqui, ó, eu coloquei o perfil Tectoy. O que significa isso? Quando eu compilar esse projeto, as cores que ficaram ativas são as cores desse bloco aqui. Eu quero uma cor diferenciada, Adriano. Basta você trocar a cor que vai estar aqui, tá? Então você pode mexer nas cores do jeito que você achar mais conveniente, ok? Então só para você poder entender, ó, eu vou executar esse aplicativo do jeito que está aqui. Vou dar um Run Without Debug. Ele vai pegar a cor da Tectoy, que é o que eu coloquei ali, tá? Ele vai ficar meio laranjinha ali, né? Ó, ele ficou preto, é porque tá pegando outro perfil ali, o perfil Black, tá? Então ele ficou pretinho no fundo. Eu tenho essas cores de mesa ocupada e essas cores de mesa livre, tá? Se eu mudar aqui para... ele tá usando esse perfil aqui, tá? Quero usar o perfil laranja. Ctrl C, venho aqui. Vou colocar ele lá no debug pra gente, a configuration, vou colocar ele aqui, Ctrl V. Acho que eu não peguei certo. Não, peguei certo, aqui eu não compilei, né? Então tem que dar um build aqui, tá? Já estava no perfil Black, só que de maneira compilada já, né? Então agora ele deve pegar pra gente a versão laranjinha, tá? Ah, perdão, ele estava pegando aqui, tem outro lugar que está configurado, tá? Então deixa eu só configurar aqui direito. Vamos lá. É que eu configurei em dois lugares diferentes, né? Aqui, ó, Windows 32, ah, isso aí, ó, Ctrl V. Eu tava configurando Android, quando na verdade estou compilando para Windows, né? Então, Ctrl V aqui, salvar, build, agora sim. Perfeito, buildei, vamos lá. Perfil laranjinha, tá? Vou dar um login, ó, mudou a cor ali pra gente. Quero uma cor diferente, Adriano. Vou pegar aqui um azul, tá?
Eu vou deixar todas essas cores aí configuradas para você, tá? Vamos lá de novo. O Windows 32, vou colar aqui a diretiva perfil azul. Isso é o nome que você quiser criar, tá? Fica a seu critério. Contanto que você coloque corretamente ali no ifdef, tá? Então, ó, beleza. Executar, ele deve ficar azul agora. Show de bola, ficou azul. Cliquei aqui, as cores de mesa são diferentes, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é uma coisa muito legal, porque você pode usar a cor do logotipo do restaurante, que é seu cliente, né? Enfim, para poder personalizar e mais fácil para o seu cliente, tá? Então, no banco de dados eu mostrei que a gente tem uma tabelinha de cores, tá? Então você pode jogar essas cores na tabelinha e fazer um método para ele buscar no servidor essa tabelinha de cores e depois aplicar essas cores no seu aplicativo, ok? Então, eu vou voltar aqui para o método normal, tá? Ctrl C aqui, Ctrl V. Então, se você quiser saber como faz isso usando um banco de dados que está no servidor e tal, é só você entrar na descrição desse vídeo que tem lá o curso completo aí com essa informação também já completinha, ok? Então, aí tem vários perfis de cores que eu criei aqui e deixei pronto para você, ok? Então, Ctrl C, vou buildar aqui. Beleza. O que eu vou fazer, né? Lá no nosso exemplinho, que a gente está fazendo aqui do zero, eu vou criar essa unit, tá? Então, File New, Unit, certo? Vou pegar aqui, vou salvar esse cara, né? Como comanda.config.perfil, né? Aqui, ó. Perfil. Vou salvar aqui dentro, ó, de infra, tá? Vou salvar para a gente não perder tempo. Eu vou copiar aqui o perfil todo daqui, né? Código fonte todo. Ctrl C e Ctrl V. Beleza? Então copiei aqui bonitinho. Ele vai ficar faltando aqui alguns caras, né? Deixa eu só colocar aqui as units. Deixa eu ver se ele vai reclamar um pouquinho. Ó, não reclamou, tá perfeito. Então eu tenho aqui esse método, essa minha opção, tá? Eu vou copiar a unit, porque lá no principal a gente vai fazer menção a ela. Então vou lá no principal. Vou aqui no meu uses. Beleza. E aqui, ó, no nosso permissões, nosso inicializar, a gente vai chamar esse cara, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui tPerfil, ponto inicializar cores, ok? Vou colocar aqui também aplicar cores. É o método que a gente vai criar. Vou colocar aqui também aplicar, tá? Então, esses dois métodos, né? Esse método aqui ele vai simplesmente colocar naquelas variáveis os valores daquelas cores que a gente escolheu. O aplicar cores vai aplicar em todo o sistema essas cores. E esse aplicar vai ser um método que a gente vai criar aqui dentro, que vai fazer algumas modificações do sistema, como por exemplo, deixar esse cara aqui no modo Contents e jogar ele para trás da tela. Eu vou alterar alguns labels de tela aqui em tempo de execução. Então eu vou fazer algumas coisas nesses dois métodos. Então vamos lá, vamos para o aplicar cores primeiro. Eu quero criar esse cara lá em cima, tá? Então vou colocar só um breakpoint, um break mark, né? Vou colocar aqui embaixo aplicar cores, tá? Ó, procedure, aplicar cores, ok? Ctrl Shift C, beleza. O que eu vou fazer nesse cara? Eu coloquei lá para vocês, né? Eu instalei o Custom Thread, tá? Que ele facilita o trabalho de threads, tá? Então, basicamente, uma thread ela começa da seguinte maneira: tthread .create anonymous thread, e aqui a gente coloca uma procedure anônima, né? Tá? Eu não vou entrar em detalhes em questões aí de linguagem de programação, tá? Mas para a gente não repetir isso toda vez, eu tenho uma função que já faz isso pra gente, tá? Que chama custom thread, tá? Custom thread. Ela não está divisível aqui ainda porque eu não adicionei ela lá no meu uses, tá? Eu vou adicionar ela aqui, vírgula, custom thread.
Perdão. Eu tenho que adicionar, vou criar essa custom thread aqui, tá? Eu tenho ela numa unit separada. Deixa eu só pegar ela aqui, ó. A gente adicionou ela lá no... Perdão, lá no nosso boss, né? A gente adicionou ela através do boss, tá? Então, só pegar o nome dela aqui. Então, ela vai estar aqui, ó. Vou dar um open. Modules, custom thread, source. Ela vai estar aqui, ó. Então, deixa eu só pegar o nome certinho dela aqui, ó. Ctrl C e vou adicionar aqui, ó. Aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum problema. Beleza, ok. Aqui não precisa da vírgula, porque já tem uma vírgula aqui dentro, tá? Aqui, ó. Então, Ctrl F9. Ok. Aqui não tem ainda, né? Então vamos lá no aplicar cores. Ele já achou aqui a nossa custom thread, tá? Então, basicamente a custom thread é esse cara aqui, ó. O que que ele tem, né? Ele tem uma onStart, ele recebe 4 procedimentos aqui, 4 procedures, tá? OnStart, OnProcess, OnComplete e OnError, tá? Então a gente passa procedures anônimas para ele e cada um desses stars ele executa de uma vez em um momento específico, tá? Isso é para facilitar bastante aí o trabalho. Então, por exemplo, no start eu quero de repente mostrar uma bolinha se mexendo ali, mostrando um loading, um carregamento. No OnProcess é o processo da minha thread propriamente dita. OnComplete é o que acontece depois que essa thread termina. OnError é o que acontece se essa thread der problema, tá? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a minha constant thread, Ctrl Shift M aqui, ele vai mostrar pra gente o help, tá? Ctrl Shift barra de espaço. O Delphi, provavelmente eu vou ter que fechar o Delphi e fazer de novo, não tem problema. Vou colocar aqui, ó, procedure. Essa daqui é a nossa start, tá? Vírgula, procedure. Essa é a nossa process. Uma outra procedure aqui para o nosso complete. E uma outra que é para o nosso erro, tá? A erro do tipo string, tá? Begin. E aqui por último um parâmetro para mostrar o erro, tá? Que é sempre true. Então, Ctrl F9. Beleza. Aqui ele vai estar dentro de tlib, tá? Tlib. Espero que não dê conflito lá na frente com a lib que a gente criou lá, né? Ó. Se der conflito a gente modifica depois, não tem problema. Tlib. Ele vai dar problema porque ele não vai encontrar, tá? Não tem problema, a gente faz diferente, tá? Eu posso vir aqui, ó, na nossa custom thread. Ele não vai achar, né? Não tem problema. Vou fazer assim, ó, vou abrir aquela unit. Só mudar a classe ali já resolve, tá? Modules, custom thread, source, custom thread. Só mudar essa classe aqui para T. Vou colocar ela aqui assim, ó, dar um refactory. Colocar T library, ok? Porque já tem uma tlib lá no nosso tPerfil. Ele não vai conseguir achar. Aí, ó. Pronto. Agora ele tem que achar aqui. The library. Agora sim. Perfeito, ó. Então ele está fazendo referência. Eu vou até fechar ela aqui para ver se ele está fazendo referência certa. Beleza. Cliquei. É esse cara aqui. Perfeito. Tranquilo. Então o que a gente vai fazer?
nós também instalamos no nosso projetinho um loading, tá? Eu vou abrir também essa função só para você visualizar, ó. Ela está aqui em módulos, loading, eu tenho source e tenho aqui loading. Essa unit, ela tem aqui um tloading, tá? E ela tem um método chamado show e um método chamado hide, tá? Então eu vou só adicionar essa unit loading lá em cima. Vamos lá. Aí aqui. Loading. E aí lá no nosso código, né? Vamos colocar ele aqui no nosso aplicar. Vou colocar aqui, ó. Quando eu inicializar essa thread, eu quero que o loading apareça, tá? Então, tloading.show. E vou mostrar uma mensagem, né? Carregando perfil de cores. Ok? E faço perfil de cores. Posso dar mais uma chamadinha aqui, ó. Ponto inicializar cores, tá? Se você quiser tirar depois dali, não tem problema nenhum, ok? Eu gosto sempre de forçar isso em mais de um lugar, tá? Porque pode ser que eu esteja chamando aí de lugares diferentes esse aplicar cores, tá? Então eu estou forçando a barra ali no meu aplicar cores, forçando a barra aqui para ele realmente pegar o perfil de cores correto, tá? Bom, beleza. O processo, né? O que esse processo tem que fazer, tá? Eu vou pegar todos os objetos da tela, tá? Todos os objetos que eu tiver na tela, e vou alterar, né, as cores desses objetos, tá? Então são as cores do sistema, as cores do fundo, as cores da mesa e assim por diante, baseado nas cores que eu coloquei lá no meu tPerfil de cores, tá? Esse código ele é um pouco extenso, mas ele é fácil de ser entendido. Então eu vou copiar e colar aqui com vocês. Vou pegar aqui no meu lib, tá? Vou pegar ele aqui. Vamos lá. Vou copiar esse trechinho aqui até aqui embaixo. Ctrl C e vou colar aqui também aqui dentro, tá? Ctrl V. Deixa eu te explicar o que eu estou fazendo aqui, tá? Depois você vai ter acesso a esse código fonte e vai ficar mais fácil de entender. O que eu estou fazendo aqui basicamente? Deixa eu só alterar isso. Aí. E esse cara aqui ele tem que ser um pouquinho mais para frente. Aí. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu chamei o método synchronize da thread, tá? Para forçar o sistema operacional a fazer essas alterações, porque a gente vai mudar muita coisa através da parte visual, tá? Então a gente vai trabalhar bastante o visual aqui, então é legal a gente chamar o synchronize. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, ó, eu criei um método dentro da procedure, tá? Eu criei uma procedure dentro da procedure, e essa procedure aqui vai fazer a clonagem daquele retângulo, né, daquele layout que possui o fundo, tá? Então eu clono ele e jogo dentro de cada uma das guias, tá? Então é assim que a gente faz isso. Então aqui eu estou criando um método chamado clonar fundo geral, tá? Esse método ele é recursivo, ele recebe aqui uma control, que ele vai receber na verdade o self da tela, né, o form principal, e vai varrer todos os componentes lá procurando tab control e tab item. Quando ele encontrar, ele clona esse objeto lá que tem o fundo e coloca ele dentro do tab item. Tá? Então basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Um pouquinho mais para baixo, né, que é o corpo mesmo dessa parte aqui, eu estou só ajustando as cores de cada elemento de tela. Tá? E aí a gente vale ressaltar, né, falar o seguinte, ó, labels a gente sempre altera através dos settings, text settings, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o LBL título quantidade, tá? Então a gente vai ter em algum momento aqui, em algum local, eu tenho esse label na tela. Ele vai receber como cor do fonte a cor principal do sistema
E eu vou colocar também o retângulo que eu tenho logo abaixo, né, tá, dele, que tem também, vai ficar com a cor branca. E assim sucessivamente eu vou mudando os labels e retângulos em tela usando as cores lá do meu T-perfil. T-perfil cor principal, T-perfil cor terciária, secundária e assim por diante. Então aqui eu estou alterando essas cores, tá? Por fim, lá no finalzinho eu estou chamando clonar geral, que é para ele clonar esse carinha de fundo aqui e colocar dentro de cada uma das tab control, tá? Então com isso a gente vai ganhar aí mais cores no nosso sistema, tá? Se eu rodar agora, vamos ver se ele vai recusar em algum objeto que ainda não tem tela, ó. Esse objeto ainda não tem na tela, tá? Então é a janelinha de quantidade, tá? A gente nem vai compilar ele agora, a gente vai deixar ele mais para o finalzinho, tá? Então ele vai pegar as cores e adicionar nos devidos lugares para que fique com as cores do sistema que a gente está definindo, ok? Então basicamente é isso. Retornando lá na aplicação aqui, eu vou ter o aplicar, tá? Esse aplicar, ele vai ser um método aqui dentro mesmo do inicializar, tá? Então ele vai fazer aqui mais algumas personalizações no nosso sistema. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou copiar e colar também para você o trecho, para a gente não perder muito tempo, porque é uma codificação mais simples, tá? Então, deixa eu pegar só o inicializar aqui, ó. Beleza. Vou ter aqui o aplicar que está aqui dentro. Ó. Aqui, ó, aplicar, tá vendo? Tá dentro, é uma procedure dentro da procedure. Eu gosto de fazer isso com bastante frequência, porque é um código que vai ser executado só uma vez, né? Então não é necessário a gente colocar um método ali à parte, tá? Ctrl V. O que a gente está fazendo aqui? Esse aplicar, ele vai aplicar as personalizações nos nossos objetos, tá? Largura dos tab control, deixa eu só colocar ele um pouquinho na sua frente. Ele vai dividir aqui, vai fazer a proporção de mesas que eu posso colocar dentro do painel de ocupadas, dentro da parte do não ocupadas. Então aqui basicamente é Delphi, não tem nenhum grande segredo, tá? Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu preciso, né, eu estou calculando aqui o percentual, tá? Aqui eu tenho essa área, né, de mesas livres e aqui a área de mesas ocupadas. Eu estou calculando aqui que as mesas ocupadas vai ocupar 70% da janela e aqui eu vou ocupar 30%, tá? Então aqui eu estou fazendo um cálculo simples aqui para poder dar o tamanho daqueles dois layouts que tem a mesa ocupada e a mesa livre. E aí eu vou alterando o posicionamento dos objetos na tela, tá? Para que a gente tenha aí uma janela sempre responsiva, tá? Tô colocando aqui também, ó, a minha TBC operação e a nossa TBC principal vão ficar com a tab position igual a none. O que significa isso, Adriano? Que essas abinhas aqui elas não vão aparecer, tá? Nem aqui, nem essas abinhas que estão aqui no TBC Tab Control, tá? Isso porque eu vou ter as minhas próprias abas desenhadas por mim mesmo, tá? E aí ele vai definindo todas as cores. Algumas ele usa a cor do sistema mesmo, outras ele usa as cores do perfil de cores e assim você vai personalizando a sua aplicação, tá? Ele não vai deixar compilar agora, porque ainda falta bastante coisa para a gente codificar. Ó, ele vai dar bastante errinho, né? Porque não tem algumas janelas ainda na nossa aplicação. Mas a gente vai fazendo isso ao longo do tempo, ok? Então espero que você tenha gostado. A gente volta numa próxima aula aí, terminando de construir a nossa aplicação, nossa parte visual. Muito obrigado e até lá.